Vamos falar um pouco sobre o fenômeno da bilocação. Bilocação, bicorporiedade, desdobramento, projeção da consciência, duplicação corpórea, excursão psíquica são alguns dos nomes que são, de certa forma, semelhantes. Vou ler um trecho do livro Cartas de Cristo sobre Jesus. Foi realmente verdade que andei sobre as águas quando meus discípulos embarcaram para cruzar o lago? Se você leu a narração bíblica deste incidente, perceberá que meus discípulos tinham me deixado para trás. Ansiava pela oportunidade de afastar-me de qualquer contato humano, de retirar-me para as colinas, para mais uma vez entrar em profunda meditação, permitindo que a minha consciência se unisse à dimensão universal da consciência de Deus. Enquanto estive neste estado espiritual que transcende a consciência humana, toda a consciência física desapareceu e fui elevado em êxtase na corrente universal da vida. Soube que a vida universal era tudo, que a vida era a realidade de meu ser e que tudo mais eram aparências mutáveis, transitórias da vida universal, tornadas visíveis. Soube e senti que eu era a própria vida e que, ao introduzir-me na consciência da vida, mas além da consciência terrena, as leis que governavam meu ser físico eram transcendidas e já não se aplicavam à carne e ao sangue de meu corpo humano. Desejei mover-me neste novo estado transcendente e vi a mim mesmo saindo da caverna flutuando. Vi meus discípulos no lago e soube que estavam em aflição. Sem esforço, desci flutuando a colina em direção à margem e, ao retomar o contato com meus assuntos humanos habituais, no caso, os meus discípulos, encontrei-me repousando sobre as águas. No entanto, ainda estava no estado em que percebia plenamente que eu mesmo era a vida individualizada e, portanto, que meu corpo estava banhado pelo poder vital que continuava me deixando mais leve e transformando a estrutura atômica de meu estado físico. Você deve entender que ouvir e pensar no estado de consciência humana e a ascensão à compreensão transcendente da vida universal, quando a consciência pessoal já está afastada da condição corporal e plenamente fundida no Pai Consciência Universal, pertencem a duas dimensões totalmente diferentes do ser. A consciência humana pode receber inspiração do Pai Consciência Universal, mas a inspiração que se recebe se mistura à condição humana e frequentemente é mal interpretada, segundo o conhecimento armazenado que já controla o cérebro e, portanto, os próprios processos mentais. Lamentavelmente, a inspiração que você recebe é contaminada e distorcida por suas atuais crenças fortemente arraigadas. Considere que o estado de percepção e compreensão transcendente emerge da condição física. O cérebro já não está no controle, já não possui influência sobre o estado de percepção transcendente, que é a verdade essencial. Esse estado já não é mais controlado ou afetado pelas crenças humanas. Esse é um estado de o que realmente é, que está por trás da manifestação visível da existência, em vez de estar na dimensão humana de o que se acredita que a existência é. É nesse estado de consciência transcendente que os milagres não são mais do que o trabalho normal da lei universal. De Cartas de Cristo. Então, nós vemos aqui que na passagem, ditada dos evangelhos, Jesus esteve em bicorporiedade, ele esteve em dois corpos. Então, a gente vai ter que bilocado
seria uma expansão de consciência em que você está em dois locais ao mesmo tempo, dois ou mais locais ao mesmo tempo, mas sem se manifestar para que os outros vejam com outro corpo. O bicorpóreo já vai ter um outro corpo materializado que seja físico ou fluídico. É o exemplo do Padre Pio, que se manifestava bicorpóreo. Então, pode-se dizer que a bilocação é um desdobramento astral, é uma projeção da consciência, ou uma duplicação corpórea, não necessariamente bicorpórea, pois bicorpórea será quando você se manifestar para as outras pessoas de forma que elas te vejam. Então, o desdobramento, ou a bilocação, ou a bicorporeidade, ou a projeção da consciência, pode acontecer de duas formas: espontânea ou induzida. E destas formas se subdividem em outras. Você pode se desdobrar, se projetar, se bilocar espontaneamente de uma forma mediúnica ou de uma forma anímica, não mediúnica. De uma forma mediúnica, você vai ser induzido magneticamente por alguma consciência extrafísica, por um espírito. Desta forma, você se desdobra conscientemente e pode se tornar visível ou tangível. Tangível quer dizer que pode ser tocado. De uma forma, um desdobramento espontâneo não mediúnico ou anímico vai ser não consciente, pois vai ser induzido hipnoticamente. Pode ser uma auto-hipnose ou uma hipnose induzida. Vai ser não consciente, não visível e não tangível. Quando também, além de induzido magneticamente ou hipnoticamente, a gente pode se desdobrar. A gente se desdobra no sono natural, no sono provocado, com medicação, por exemplo, ou drogas enteógenas. A gente se desdobra no transe, no delírio, na narcose, no coma e no leito de morte. Então, são situações em que há afastamento dos corpos e, assim, a projeção do corpo astral é facilitada. Críticos e céticos veem esses estados de projeção de consciência como alucinações, mas é como foi dito ali nas cartas de Cristo. Ele diz que a inspiração que se recebe se mistura à condição humana e frequentemente é mal interpretada. Ela é contaminada e distorcida por suas atuais crenças fortemente arraigadas. Então, por isso que o melhor estado de desdobramento, de bilocação ou de projeção da consciência deve partir do vazio, deve partir de um estado de não crença, de não julgamento. Assim, é importante a preparação antes de praticar a bilocação, antes de se desdobrar em trabalhos mediúnicos, por exemplo, fazer as suas meditações, fazer a sua preparação energética, o seu trabalho energético, o seu trabalho respiratório, tudo isso vai trazer condições de um estado não julgador, não crítico, não alucinado, vamos dizer assim. A bilocação, ela é utilizada para processos de clarividência. Através de técnicas, você pode se bilocar e ir até o local aonde você quer captar as informações. Isso é muito comum acontecer entre médiuns em trabalho mediúnico, onde eles são deslocados magneticamente pela equipe espiritual, orientadora do trabalho, para as zonas umbralinas, aonde serão trabalhado e recolhido consciências. A bilocação ou desdobramento também é utilizado na investigação, no rastreamento, nos trabalhos apométricos, nas casas e em ambientes específicos. Então, o uso
deste estado mediunicamente e animicamente é muito útil, mas para que seja efetivo, exige prática, seriedade, ética e, acima de tudo, uma boa intenção.